Vou começar com as saudações do presidente Michel Temer, presidente Rodrigo Pacheco, em nome de todos os senadores, deputados aqui, governadores, ministros, querida ministra Isabela Teixeira. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui, especialmente em Londres, cidade sede da companhia para a qual eu trabalho, cidade onde tive a oportunidade de morar há 13 anos, onde nasceram as minhas duas filhas. Minha conexão com a cidade ela é muito grande. Eu vou hoje falar um pouquinho de um estudo que a Shell fez esse ano. A Shell fez um estudo de cenários para a transição e segurança energética. A Shell faz cenários há anos no mundo como um todo. Cenários não são previsões do futuro, eles apontam potenciais caminhos e eles são usados pela companhia para que a gente teste estratégias de negócio, decisão de negócio contra esse cenário, para ver a robustez dessas estratégias e dessas decisões. Esse ano, pela primeira vez, em 40 anos, mais de 40 anos que a Shell faz cenários, pela razão que o Brasil vai sediar os debates do G20 e a COP30, a gente decidiu fazer um estudo específico para o Brasil, olhando especificamente para o mercado brasileiro. Três grandes fatores estão levando as considerações nesse trilema hoje que o mundo vive, de conseguir caminhar na transição energética, segurança energética muito mais forte hoje do que era alguns anos atrás, e a transição justa que passa pela segurança alimentar que foi falado. Primeiro, no gráfico do meio, é inegável, a ciência mostra, os eventos climáticos estão aí, é inegável que o mundo tem que convergir para emissões líquidas zero em 2050. Do lado esquerdo do gráfico tem um outro fator muito importante, tá? Um crescimento populacional, e associado a esse crescimento populacional entre agora e 2070, você tem um crescimento de consumo de energia. E aí já se falou bastante da necessidade de mais energia para a inteligência artificial. Eu vou usar um outro dado. As pessoas que vivem no hemisfério sul consomem 1/3 de energia per capita do que as pessoas que vivem no hemisfério norte. E há uma correlação direta entre consumo per capita de energia e qualidade de vida. Então, suprir essa demanda crescente de energia é um grande desafio para a sociedade. E do lado direito, como já foi falado também, tecnologia. Novas tecnologias vai ser a grande chave para que a gente possa trazer novas ideias, novos modelos de negócio e acelerar essa jornada de transição energética. A Shell fez dois cenários, né? No cenário azul, a gente chama de Sky 2050, o mundo vê uma colaboração não vista até hoje entre diferentes países, em diferentes setores, entre iniciativa privada, iniciativa pública, e o mundo consegue ter políticas, decisões e convergir num mundo que se chega a emissões líquidas zero em 2050. Esse cenário é chamado Sky 2050. No cenário marronzinho na tela, chamado Arquipélagos, o mundo fica um pouco mais fragmentado. Países olham mais para a sua própria segurança e pelo seu próprio umbigo. E o mundo não consegue essa colaboração. As emissões líquidas elas não são... A gente não consegue chegar em 2050, demora um pouquinho mais, 2060 é o que o cenário gasta. E a gente usou esses dois cenários para polarizar o debate. Eu queria que vocês olhassem, tem dois slides, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nesses dois slides, porque uma das coisas chamou bastante atenção no time global da Shell quando fez o estudo em relação ao Brasil. Preste atenção na barra cinza, no centro desse gráfico, e preste atenção na barra laranja à esquerda desse gráfico. Esse é o perfil de emissões de CO2 global, né? Então, globalmente, você tem uma concentração desproporcional de emissão de CO2 por energia fóssil versus uso da terra. Quando a gente fez o estudo para o Brasil, foi isso que o estudo mostrou. O Brasil tem uma situação fundamentalmente diferente das grandes economias no mundo. O principal contribuinte para emissões de CO2 no Brasil é o uso da terra, especialmente, já falado aqui nas sessões da manhã, desmatamento, queimadas e desmatamento ilegal. Está aí o grande desafio para o país. Para o Brasil conseguir atingir as suas emissões líquidas zero e as suas NDCs em 2030, essa talvez seja a tarefa mais difícil, presidente Rodrigo Pacheco, que o Brasil tem que endereçar, reduzir as queimadas e o desmatamento ilegal.
Muito do que eu vou mostrar nesse slide já foi falado pela Luísa e por outros colegas de painel. Tem uma complementariedade aqui, né? Na verdade, o Brasil larga na frente, e larga muito na frente. Um slide foi muito bem mostrado pela Luísa, a comparação da matriz energética de diferentes países, né? O Brasil vai ter um crescimento de consumo de energia, que o país vai crescer e está numa rota positiva de crescimento. Porém, todas as energias, todas as formas de energia, elas vão ser necessárias para suprir a demanda, né? É uma falácia, na nossa visão, assumir que o mundo vai conseguir atingir o que precisa atingir com uma forma de energia versus a outra forma de energia. Às vezes a gente polariza esse debate também, é uma forma versus a outra. Na verdade, você precisa de todas as formas. E como a Luísa colocou também naquele slide, a gente usa uma expressão em inglês na Shell que diz que a transição energética ela vai se dar at different paces in different places. Vai em velocidades diferentes, em lugares diferentes, porque cada país tem a sua peculiaridade. E a gente vê nesse slide que a barra vermelha e a barra verde mostram, independente do cenário que você tiver, Sky 2050, aquele cenário onde você chega em emissões líquidas zero em 2050, no gráfico da direita, no arquipélagos, onde demora um pouquinho mais, a demanda por óleo e gás, ela continua nas próximas décadas. E o que isso traz de oportunidade para o Brasil? Esse estudo, como o estudo da Bloomberg, também está disponível para a sociedade brasileira. Quem quiser consegue entrar no site da Shell e baixar ele. Para o setor de óleo e gás em particular, o que o estudo mostra, né? O estudo mostra que, independente de quando vier o pico de consumo, o pico de produção e, consequentemente, de consumo de óleo e gás no mundo, diferentes visões, meio da próxima década há uma convergência, que é quando isso vai acontecer. No Brasil, ele vai acontecer depois da média global. E por que ele vai acontecer depois da média global? Porque o Brasil já provou ser uma indústria de exploração e produção segura, 15 anos do pré-sal brasileiro sem nenhum acidente grave, competitivo do ponto de vista de custo por barril e competitivo do ponto de vista de intensidade de carbono por barril produzido. Então, uma oportunidade enorme para o Brasil aqui de repor as suas reservas, continuar avançando na sua produção, no seu setor de exploração e produção. Como é que a Shell vem se posicionando com isso? A Shell é uma companhia em transformação, é uma companhia tradicionalmente de óleo e gás, que vem dando os passos firmes com o comprometimento de atingir emissões líquidas zero em 2050, e a gente está diversificando o nosso negócio globalmente, no Brasil em particular. Somos o segundo maior produtor de óleo e gás no Brasil, o maior parceiro da Petrobras, um portfólio diversificado entre diferentes bacias de exploração e produção, como o gráfico mostra. Já foi citado pelo Cláudio, uma parceria super bem sucedida com a Cosan. Em 2011, nós fundamos a Raízen, uma potência no biocombustível. A Raízen, se fosse um país, seria o quinto maior produtor de biocombustíveis do mundo, né? E hoje, como o Cláudio também mostrou, uma rota cada vez mais valorizada e necessária para abaixar a intensidade de carbono de diferentes indústrias. A gente tem uma comercializadora de energia, Shell Energy Brasil, que vende óleo, gás, energia elétrica e, eventualmente, créditos de carbono, porque a gente quer ser um fornecedor único para o cliente e acompanhar o cliente na sua própria jornada de descarbonização, conforme o nosso cliente muda o consumo, o perfil de consumo dele, de óleo para gás, para energia renovável, e, eventualmente, necessita de crédito de carbono para chegar a emissões líquidas zero. E a gente também tomou uma posição há 2 anos atrás numa companhia brasileira, desenvolvedora de crédito de carbono, uma companhia chamada Carbonex, porque a gente aposta no futuro desse mercado para o Brasil. E aí, para fechar com as minhas considerações finais, a primeira mensagem que eu deixo é de que o Brasil é realmente um powerhouse de energia e tem uma oportunidade única. Trabalhar numa companhia realmente global, tendo tido a oportunidade de morar quase 20 anos fora do Brasil, fazer negócio nos 5 diferentes continentes, é difícil a Shell achar um país com as características que o Brasil tem. A Luísa mostrou isso claramente nos slides dela. E a gente tem a oportunidade de avançar com todas as fontes de energia. Óleo e gás, biocombustível, renovável, como já aconteceu, e, eventualmente, desenvolver novas tecnologias como sequestro de carbono, CCS, hidrogênio, lei recentemente aprovada, e o mercado de carbono. A gente tem a oportunidade de atingir emissões líquidas zero, caso o Brasil enderece realmente a questão das emissões associadas ao desmatamento e às queimadas, antes das grandes economias do mundo e até antes de 2050.
Políticas públicas e parceria entre privado e público vão ser essenciais, por isso eventos como esse são tão importantes. O grande desafio do Brasil na questão das emissões está relacionado ao uso da terra, primordialmente desmatamento, queimadas, mas também na agricultura. E aí, por último, uma mensagem do setor de óleo e gás. O setor de óleo e gás no Brasil é hoje um dos maiores contribuintes da balança comercial. O Brasil vai atingir o pico de produção no começo da década de 2030. Se não investirmos em novas fronteiras exploratórias ou novos leilões de exploração e produção, a gente vai ter um problema na balança comercial, a gente vai deixar de ser o que se tornou superávit e exportador de óleo e gás para potencialmente voltar a ser importador de óleo e gás, porque se você não fizer nada num campo de petróleo, ele cai de produção 7 a 10 anos, 10% por ano de produção. E entre um leilão de uma concessão de petróleo e você começar a produzir, demora de 7 a 10 anos. Ou seja, o Brasil não tem condição de esperar um pouco mais para avançar na exploração. E aí um dado final para fechar a minha fala. No começo da década de 2010, 11, 12, dados da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil furava entre 120 a 150 poços exploratórios por ano. Em 2024, nós vamos furar 6. Então, a retomada dos leilões, a abertura de novas fronteiras é essencial para que o Brasil continue com a potencialidade que tem de óleo e gás, além de todas as outras fronteiras, além de estabilidade fiscal regulatória, como já se falou. Muito obrigado, boa tarde a todos.